sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima e coordenador do Serviço de Animação Vocacional também nesta Diocese. Através do programa O Jardim da Igreja, queremos levar até si, em cada semana, o conhecimento dos inúmeros carismas que florescem na Igreja como diferentes flores ou diferentes canteiros coloridos de diferentes espécies, como flores ou com plantas de diferentes espécies que enchem de beleza, de dinamismo, de riqueza a vida da Igreja. E em cada semana vamos conhecendo um a um estes carismas. E carismas esses que deram origem a congregações religiosas, a associações de fiéis, a movimentos, a novas comunidades ou a outro tipo de obras que povoam, por assim dizerem, este imenso jardim que é a Igreja. Hoje vamos levar até si o conhecimento da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, uma congregação de entre os ramos franciscanos que iremos conhecer mais em profundidade neste dia. Para isso temos connosco o Frei Luís Manuel Leitão. Bem-vindo, Frei Luís. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Saudação franciscana de paz e bem. Muito bem. E antes de iniciarmos propriamente o diálogo que nos vai levar a conhecer mais profundamente a vossa congregação, queria pedir-lhe que se apresentasse quem é, de onde vem, assim, resumidamente, para que os nossos ouvintes ou telespectadores possam conhecerem a quem estão a ouvir. Certo. Eu sou Luís Manuel Leitão, sou natural de Famalicão, lá do Norte, e sou religioso capuchinho desde 1980. Muito bem. E agora está... E agora, desde há 1 ano e meio, estou a residir na Fraternidade dos Capuchinhos, em Fátima. Muito bem. Portanto, está em casa, digamos assim. Em casa, na Diocese de Leiria, sim. Então, antes de nós avançarmos com a conversa sobre os capuchinhos, vamos assistir a uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para nos fazer, por assim dizer, um retrato resumido da Ordem dos Franciscanos Menores Capuchinhos. E também assim, presta atenção a esta peça que nos leva a este conhecimento sumário, mas essencial desta congregação religiosa. A Ordem dos Frades Menores é um dos 3 ramos da Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis. A Ordem dos Frades Menores, no seu esforço de permanecer fiel às intenções do fundador, São Francisco de Assis, passou por muitas dificuldades ao longo da sua história, o que levou a desacordos e divisões. Os 3 ramos maiores da primeira ordem, os frades menores observantes, os frades menores conventuais e os frades menores capuchinhos, têm cada um a sua organização e estrutura legal, mas todos apelam para São Francisco como seu pai e fundador. Os franciscanos capuchinhos são o ramo mais recente de 1525, quando alguns frades menores das Marcas e Itália quiseram viver uma vida mais estrita de oração e de pobreza para estarem mais perto das intenções originais de São Francisco. Graças ao apoio da Corte Pontifícia, o novo ramo obteve bem depressa o reconhecimento e cresceu rapidamente, primeiro na Itália e depois, após 1574, em toda a Europa. O nome Capuchinhos tem origem na forma especial do longo capuz. Nos princípios foi como uma alcunha, um apelido dado pelo povo. Depois passou a nome oficial da Ordem, que atualmente existe em 106 países em todo o mundo, com cerca de 10.500 frades que vivem em mais de 1.700 fraternidades locais. A fraternidade local vive a oração comum, come na mesma mesa e partilha as responsabilidades necessárias para a vida comum, como também os serviços que presta à população vizinha. A ajuda fraterna, a comunhão dos bens e a partilha com as pessoas próximas são aspectos essenciais da vida em fraternidade.
a coordenação da vida fraterna é confiada a um guardião, assistido por um vigário, mas todos os frades tomam parte na organização e enriquecimento da vida comunitária por meio de reuniões regulares, chamadas de capítulos locais. Nesta ordem, alguns frades tornam-se sacerdotes depois de terem feito o caminho de formação querido pela Igreja para se prepararem para esse ministério. Os outros assumem integralmente a sua vocação de frades menores, mesmo permanecendo leigos. É a profissão da regra de São Francisco e dos votos de pobreza, castidade e obediência que os reúnem em fraternidade. O sacerdócio não cria diferenças entre os franciscanos capuchinhos. Segundo os termos da sua legislação, todos os frades que emitiram a profissão perpétua têm, portanto, iguais direitos na ordem e podem ser eleitos para todos os cargos necessários para o bem comum da fraternidade. Simplicidade, proximidade do povo, espírito fraterno nas casas e no apostolado são os sinais visíveis que caracterizam o seu estilo de vida, ainda que tenha que ser incrementada a importância dada pelos primeiros capuchinhos, à penitência e à vida de oração. Ser irmãos é a expressão fundamental da pertença à ordem. Entretanto, são uma família extremamente diversificada, ao mesmo tempo unida e separada por tantas culturas, situações políticas e económicas e também sociais, que refletem uma parte muito grande da riqueza da humanidade. Mas todos partilham a tradição franciscana como história comum e íntima. Estão unidos em instituições antigas que adaptam conforme as necessidades do seu desenvolvimento. Além disso, todos decidem viver segundo a forma do Santo Evangelho, servir ao Senhor e aos seus irmãos na solidariedade e na paz. Na oração e na partilha cotidiana das suas fraternidades locais, existe sempre um espaço aberto para os seus frades provenientes de outras partes. Além da ordem capuchinha de homens, existem muitos mosteiros contemplativos de monjas, capuchinhas e numerosas congregações religiosas de mulheres que se inspiram no carisma capuchinho, fundadas muitas vezes com a assistência de um frade capuchinho. Em Portugal, o início da presença dos franciscanos capuchinhos data de 1932. Atualmente, em Portugal, há 6 fraternidades assim localizadas: Barcelos, Porto, Gondomar, Fátima, Lisboa e Baixa da Banheira. Em Timor-Leste, e ligados a Portugal, há 2 fraternidades, uma em Laleia e outra em Tibar. Em Angola, 3 capuchinhos de Portugal colaboram com os franciscanos capuchinhos de Angola. Os franciscanos capuchinhos em Portugal, em espírito de minoridade franciscana, unidos a todos em comunhão fraterna, a todos procuram propor um ideal de santidade através de, entre outros meios, da difusão constante da Palavra de Deus, da pregação popular e evangelização missionária, da assistência aos pobres e doentes e da administração e promoção do sacramento da reconciliação. A regra e vida dos irmãos menores é observar o Santo Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, disse São Francisco de Assis. A regra número 1.1. Frei Luís, depois de termos assistido a este retrato do essencial da Ordem dos Capuchinhos, sabemos que a Ordem dos Capuchinhos nasceu a partir de São Francisco de Assis e pedia-lhe, embora já tenhamos esse conhecimento também a partir de outras congregações, que nos contassem, digamos assim, no essencial, a vida de São Francisco de Assis, que está agora na moda por causa do Papa Francisco. Sim, é certo. Mais na moda. Mais não. Bem, Francisco foi um jovem que nasceu em Assis, uma cidade da Itália, em 1182, e é preciso conhecer aquele contexto da burguesia nascente, e o seu pai era um rico comerciante de tecidos. E ele, portanto, era um jovem rico, filho de uma família rica, mas tinha sonhos também de nobreza e queria ser cavaleiro, queria armar cavaleiro,
e como todos os jovens naquela altura, pois sonhavam com grandezas, honras e sobretudo honras militares, que era o que dava grandeza naquela altura. E nesse percurso, um dia, foi confrontado com fracassos, com derrotas na guerra, com outras situações, e começou a refletir no sentido da vida. E foi aí que ele tem, entre outras, 3 experiências que o marcam profundamente. O seu encontro com o leproso. Nós sabemos o que significava a lepra naquele tempo, significava que os leprosos tinham que ser expulsos da cidade, viver fora. Portanto, esse encontro com o leproso marca-o profundamente. Depois tem um segundo momento que o marca quando ele entra numa igreja, enfim, meio em ruínas, meio abandonada, e São Damião, e um crucifixo lhe revela a seguinte mensagem: Francisco, vai e repara a minha igreja, que como vês está em ruínas. E ele entendeu aquilo literalmente, porque realmente a capela estava em ruínas, entendeu aquilo literalmente, de reparar de pedras. Depois mais tarde veio a perceber que era a reconstrução da igreja viva, de pedras vivas dos cristãos. E depois tem um outro momento, portanto, que são à volta de uns 6 anos de progresso espiritual e vocacional, uma altura que ele vai a uma igreja e ouve o Evangelho na festa de São Matias, o Evangelho que diz: não leveis ouro, nem prata, nem sandálias, nem bastão. E ele aí tem o clique e diz: é isto que eu quero, é mesmo isto que eu quero. E a partir daí, pois teve toda aquela cena, se despir, porque o pai exigia dele mais juízo, porque ele começou a esvaziar os armazéns, começou a ter atitudes aparentemente loucas, a esvaziar os armazéns do pai, a tirar os vestidos e os panos preciosos para a janela fora. E tem aquela cena, pois, muito conhecida, em que ele vai ser julgado na praça pública pelo bispo e ele se despe completamente, entregando as roupas ao pai e dizer: a partir de agora só tenho um pai, Pai Nosso que estás nos céus. E a partir daí começa todo um percurso de interiorização e desta missão que ele houve de ir, mas despojado, sem muita coisa a fazer peso, mais livre para testemunhar aquela mensagem do Evangelho. E depois ele descobre uma outra faceta. Temos que pensar a nível de história da Igreja, que estavam a aparecer aqueles movimentos albigenses, dos cátaros, que reclamavam da Igreja um regresso à pureza das origens, e então ele também intui que de facto era preciso uma nova vida religiosa. A vida religiosa da altura era bastante monástica, muito baseada na vida à volta dos mosteiros, e ele, ao ouvir este clique do Evangelho: ide por todo o mundo, ide sem bolsa, sem alforje, despojados, ele intui um novo tipo de vida religiosa, que é ir peregrino e forasteiro pelo mundo sem muita coisa a pesar-lhe. E a partir daí começam-se a juntar alguns companheiros, e depois começou a evoluir, foi até Roma falar com o Papa, apresentar-lhe o projeto. Ao princípio não foi bem entendido porque, como eu disse atrás, havia o perigo daqueles movimentos heréticos, e ele ao princípio foi confundido um pouco com esses movimentos, mas depois houve alguém que de facto disse: estes não são bem como os outros. E o Papa, em 1209, aprovou oralmente, a primeira aprovação foi oral, aprovou a forma de vida, a regra, em 1209, e a partir daí foi sempre um crescendo, quer em número, quer também em divulgação da mensagem e de conventos um pouco por todo o mundo. Muito bem. E os capuchinhos vão surgir, digamos assim, de todo este movimento a partir de São Francisco de Assis, mas acabam por surgir mais tarde. Conte-nos a história então da origem dos capuchinhos. Pois, realmente, São Francisco, na sua regra, diz: a regra
e vida dos frades menores é esta: observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito e ao mesmo tempo é pouco, porque não limita, não define. E desde o princípio, ainda em vida de São Francisco, houve um problema que continua de resto até hoje, que é como interpretar a pobreza. Sabemos que São Francisco tinha um carinho especial pela dimensão da pobreza, mas é a pobreza entendida no sentido das bem-aventuranças evangélicas, felizes os pobres. E nem sempre assim foi entendido, e muitas vezes, entre os frades, já no próprio tempo de São Francisco, havia tentativas de interpretar a pobreza de outra maneira, assim, muito literal ou demasiado material, ou seja, fazer da pobreza um fim. E São Francisco nunca quis a pobreza como fim. A pobreza seria um meio para atingir um fim que ele desejava mais, que era a vida em fraternidade, que era o que ele, aliás, via no Evangelho, era a vida em fraternidade, como Cristo com os apóstolos. Não há maiores, não há menores. Então, ele achava que a pobreza podia ajudar, digamos, entre aspas, a nivelar e evitar eventualmente conflitos. E, de facto, foi por causa da pobreza que os filhos de São Francisco, sempre ao longo da história, levantaram questões, porque uns achavam que era mais assim, outros mais assado, e da raiz e do tronco comum nascem 3 ramos. Os franciscanos, a Ordem dos Frades Menores Conventuais, a Ordem dos Frades Menores Observantes e a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que foi a última, de 1525. E também, porque as coisas não céu, é preciso entender a reforma dos capuchinhos integrada naquele movimento que se vivia no início do século XVI. Temos ali à porta a reforma protestante, de Lutero, e havia também essa sensibilidade, também na altura, de um pouco regressar às origens. E por essa altura, um grupo dos frades observantes achava que os frades já não estavam a viver aquele espírito de pobreza, de simplicidade, que tinha sido típica de São Francisco. E então surge, por assim dizer, um novo refrão: voltar a Francisco. E voltar a Francisco como? A parte mais fácil é começar sempre por fora. E foi por aí que os primeiros capuchinhos tentaram marcar a diferença, que era o aspecto exterior. Então, tentaram um hábito o mais parecido que eles achavam a São Francisco, que era um grande capucho só, sem mais. A barba, que era distintivo dos capuchinhos, até há bem pouco. Até há bem pouco os capuchinhos era dos adereços obrigatórios ter barba, daí a famosa música do Veneráveis Barba Cappuccinorum, durante muito tempo atribuída a Mozart, e o andar descalço, e uma vida virada também com um peso bastante para a vida contemplativa e a oração contemplativa. Esta foi a forma exterior de os capuchinhos no início, em 1525, foi a primeira experiência desses primeiros franciscanos que quiseram o tal voltar a Francisco. Depois, em 1528, foi aprovada pelo Papa Clemente VII esta forma de vida, ao princípio até com o nome de Ordem dos Frades Menores de Vida Eremítica, porque eles, de facto, viviam retirados, não viviam nas cidades, viviam nos arredores, e tinham esse estilo bastante tempo para a oração contemplativa e depois saíam a pregar. E com o estilo descalços, de barba e com um capucho assim diferente dos outros. Uma maior austeridade. Uma austeridade, sim. E tanto que depois o povo, sobretudo as crianças e não só, o povo começou a chamar-lhes os capuchinhos ou os eremitas, os capuchinhos, e passado pouco o Capuchinhos de alcunha passou de facto a nome oficial até hoje.
Normalmente um carisma pode ser definido como uma palavra de Deus que é encarnada de uma forma especial e de uma forma muitas vezes mais intensa por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Sabemos do carisma de São Francisco de Assis, ou a partir da fraternidade ou a partir da pobreza, deste despojamento de que o Frei Luís já passou, e há uma palavra de Deus que de alguma forma reflita esta opção de maior austeridade por parte dos capuchinhos? Sim, como eu disse, uma das características ou fundamentos do nosso carisma é a fraternidade, esse aqui é o carisma fundamental, vivido na minoridade. E então há de facto uma passagem, e que São Francisco, como eu disse, nunca usou uma só citação, porque ele, ao dizer na sua regra, a regra e vida é esta, o Evangelho, sine glosa, ou seja, é todo o Evangelho, mas sabendo de facto o espírito de minoridade que ele pregava. Há uma citação de Marcos 10, 43 seguintes, onde ele diz, naquele contexto de que os discípulos estavam a querer um lugar especial, mais destaque, quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se servo de todos. Que a Bíblia traduziu por servo, algumas traduções têm por maior e o menor. E São Francisco descobre, de facto, essa imagem do menor, e depois, mais tarde, o termo aparece minoridade como uma pobreza com humildade, por confronto que já disse atrás, para não confundir com aquela pobreza, às vezes, com bastante orgulho, à mistura daqueles grupos heréticos. Então, São Francisco... Que ostentavam a pobreza. Ostentavam a pobreza, mas com muito orgulho, com muita soberba à mistura. E para evitar esse risco de ser pobre só para que os outros nos vejam, São Francisco usa o termo menor. Menor. No sentido, menor é aquele que tem coração pobre, mas com humildade, sem soberba, sem orgulho. Talvez uma maneira de não ser confundido com os heréticos daquela altura. Então, de facto, para o nosso carisma, é a fraternidade vivida neste espírito de minoridade. Sim. Então, de que forma é que hoje os capuchinhos procuram encarnarem esta dimensão essencial do carisma franciscano? Pois de muitas e diversas formas, porque alguns institutos mais recentes têm um carisma muito preciso. Os mais antigos, como os capuchinhos, não têm assim um carisma muito preciso, um carisma, digamos, um modus operandi muito preciso. Nós fazemos de tudo um pouco. Os primeiros capuchinhos começaram por ser bombeiros, ajudaram muito nas pestes, sobretudo na Itália e França, e ainda hoje os capuchinhos podem ser desde um professor universitário a um jardineiro, sendo que os dois depois fazem as mesmas coisas em casa, por exemplo. Então, não há um estilo único de ser capuchinho, de dizer que fazem todos a mesma coisa, não. Agora, ao longo da nossa história, há dimensões que são constantes. Por exemplo, a dimensão missionária. Foi sempre uma constante desde o princípio. A dimensão da pregação popular. Em muitos lados, os capuchinhos eram chamados os frades do povo, porque, de facto, dedicavam-se muito à pregação popular. Em alguns setores, a dimensão, por exemplo, com duas figuras como São Leopoldo Mandic e o Padre Pio, que acentuaram, por exemplo, a dimensão da reconciliação. Hoje, os capuchinhos, pois espalhados como estão por todo o mundo, têm diversas atividades, mas sempre com este cuidado de trabalhos que estejam conforme o nosso carisma, com a minoridade, e, ao mesmo tempo, procurar estar onde os outros muitas vezes não podem estar, ou não têm condições de estar, ou não querem estar. Ou seja, sair um pouco às periferias. E isto implica o trabalho essencialmente com os pobres, o trabalho com
com os mais frágeis, e o trabalho muitas vezes em missões, em circunstâncias difíceis, mas é aí que de facto os capuchinhos se apresentam e trabalham a maior parte das vezes. Isto assim a nível genérico. A nível de Portugal, de facto, nós somos conhecidos essencialmente por duas dimensões. Por os pregadores populares, das missões populares, com grandes nomes como os irmãos Mateus e Jerónimo de Souto, Francisco da Mata Mourisca, depois bispo em Angola, António Monteiro, depois bispo em Viseu, etc. Houve uma fase de pregadores populares e missões populares. E depois, ao mesmo tempo, e dá uns 50 anos ou mais para cá, os capuchinhos apostaram também muito no apostolado bíblico, que aliás é muito franciscano. São Francisco, não sendo um estudioso, não sendo um intelectual, digamos, ele intuía que nós devíamos viver segundo o Evangelho. E, portanto, os capuchinhos em Portugal assumiram esta missão também de procurar levar a Bíblia e levar a palavra de Deus aos grupos, não a um nível académico, mas a um nível, digamos, do povo de Deus. Porque realmente a nível da Igreja Católica a Bíblia ainda, para muitos, ainda é um livro, infelizmente, desconhecido. Então, um dos trabalhos... Um livro importante, mas a ter uma certa distância. Certa distância e, quando muito, na prateleira, não muito aberto. E é um dos trabalhos, desde há várias décadas, dos capuchinhos, não só pelas edições, mas, sobretudo, o trabalho, equipas que iam e que vão ainda, de paróquia em paróquia, quando são solicitados, para ensinar a ler a Bíblia conforme... Talvez seja interessante especificar um bocadinho destes aspectos da difusão da Bíblia em Portugal, porque talvez seja útil também para aqueles que nos acompanham no programa. Portanto, existem várias, para além da edição da Bíblia, da tradução, isso tudo, há cursos, há jornadas, há todo um conjunto, há uma revista, há todo um conjunto, digamos assim, de atividades que visam tornar a Bíblia um instrumento, por um lado, uma voz de Deus mais familiar, mais próxima das pessoas, dos grupos, das comunidades. Certo. A pastoral bíblica nossa é um caso único também a nível da ordem. Não há assim outra província que tenha, por assim dizer, feito daquilo uma opção preferencial. É uma característica muito dos capuchinhos de Portugal. E de facto começou com o Frei Inácio Vegas, um capuchinho espanhol que esteve cá há muitos anos, ainda antes do concílio. Ele intuía que de facto era necessário dar a palavra de Deus ao povo. E começaram com os cursos de dinamização bíblica. Havia ainda há a parte editorial que edita a Bíblia e uma série de livros que ajudam a compreender a Bíblia, cadernos bíblicos, etc. E depois há a parte de formação de fundo, que são as Semanas Bíblicas Nacionais. A principal é aqui em Fátima, normalmente a última semana de agosto, mas depois há Semanas Bíblicas Regionais, Madeira, Açores, Barcelos, Porto, Gondomar, um pouco por aí. Vai havendo outras Semanas Bíblicas Regionais. Depois há sobretudo o movimento de dinamização bíblica, que inclui os tais cursos em vários níveis. O curso básico essencialmente é ensinar as pessoas a ler a Bíblia, porque a Bíblia, apesar de ser um livro, não é um livro como os outros. Precisa de algumas chaves de leitura, precisa de alguns... As pessoas precisam saber que a Bíblia não é um livro escrito por uma só pessoa, e que há maneiras de interpretar, que há maneiras de encontrar uma citação. Tudo isto nós não podemos dar por adquirido. Sim. E o objetivo não é simplesmente, digamos, um conhecimento exterior, um conhecimento de curiosidade, um conhecimento científico. É bem mais do que isso. Sim. Hoje fala-se muito, por exemplo, em Lectio Divina, mas desde sempre os cursos tinham muito esse objetivo. Ou seja, uma paróquia, uma comunidade solicitava a presença dos capuchinhos para um curso bíblico. Sim, senhor, ensinava-se as pessoas a abrir a Bíblia, como é que se lê, etc. Mas depois era constituído um chamado grupo bíblico, que a missão deles era
para além de animarem também biblicamente as paróquias e as comunidades, era que pegassem no texto, por exemplo, do texto do domingo seguinte e fazer uma espécie de lectio divina. Mas isto já... Em grupo. No grupo. Lendo, meditando e fazendo compromisso. E depois havia e há os outros apoios, digamos, da revista bíblica, que complementa essa formação com artigos e também com esquemas para apoiar justamente para realizar melhor a lectio divina, a tal reflexão bíblica do grupo. E isso continua um pouco por todo o lado, embora, pronto, hoje felizmente já não são apenas os capuchinhos a trabalhar nesta pastoral bíblica, felizmente hoje todas as dioceses têm os seus departamentos bíblicos que procuram levar esta palavra de Deus ao povo e procura, de certa maneira, que o povo se torne, faça da Bíblia o seu livro familiar, onde está à vontade, onde se reveja e que sirva de alimento espiritual também. Sim. Os franciscanos capuchinhos são uma ordem muito difundida em toda a Igreja, em quase todo o mundo. Onde é que são, digamos assim, a maior incidência da difusão dos capuchinhos? A maior incidência neste momento está ainda em Itália, no Brasil há bastantes, e de uma maneira geral em África, Índia muitos, Indonésia, um pouco digamos no chamado terceiro mundo. Há um ressurgir de vocações capuchinhas, mas de resto um pouco por todo, estamos em cerca de 109 países, estão um pouco espalhados por todo o mundo, mas de facto os grandes grupos vêm daí. A Europa Ocidental, não só como em todos os grupos, está de facto estável ou então a reduzir. Sim. E o grupo, e digamos assim, a família franciscana capuchinha é muito grande. Sim, é grande. Portanto, nós pertencemos ao grupo da família franciscana, somos, portanto, capuchinhos como tal, andamos à volta dos 10.500, 11.000 espalhados por todo o mundo, em 1.700 fraternidades, onde procuramos pelo menos 3. Para haver uma fraternidade, pelo menos 3, e temos essa vida em fraternidade, portanto, espalhados os 4 cantos do mundo, não é? Muito bem. Até agora falamos dos franciscanos capuchinhos. Agora gostaríamos de saber também como é que Frei Luís se deparou com este carisma, de tal maneira foi fascinado por ele, que aí encontrou o chamamento de Deus, a sua vocação. Conte-nos então a história da sua vocação pessoal. Certo. De facto, ao princípio as coisas não eram todo evidentes. Eu tinha, desde pequenino, e minha mãe me recorda isso, que eu dizia que gostava de ser missionário. Não sei de onde nasceu essa perspectiva de vida, talvez de alguma pregação, não sei. O que é certo é que, a determinada altura, andava na 3ª, 4ª classe, por aí, apareceram os missionários combonianos, que estão ali em Famalicão. E eu disse, bom, de facto, parece que é isto que eu quero, missionário. Eles traziam uma série de imagens e postais de missionários em África e em outras partes do mundo. Assim, é isto que eu quero, e inscrevi-me. E estava previsto até entrar no seminário dos combonianos. Depois, à última da hora, lá me disseram, então, mas e os capuchinhos? Tem aqui um nosso vizinho capuchinho, tão bom senhor, não queres ir para aí? Disse, bom, está bem. E são missionários? São. Então, está bem, pode ser. E lá entrei com 10 anos em Gondomar, em 1970, e depois fui fazendo a caminhada. Quando cheguei ao 5º ano de Teologia, na altura havia os 6 anos, o último era pastoral. Quando cheguei ao fim do 5º ano de Teologia, eu não sentia vocação para ser sacerdote. Achava que era importante saber teologia, mas não tinha vocação de ser sacerdote. E, portanto, o 6º ano a mim, naquela altura era eminentemente pastoral, não me dizia muito. E então surgiu a oportunidade de
de ir fazer uma experiência missionária em Angola. E era numa altura que estavam muita gente a voltar, inícios de 1985, a guerra começou a recrudescer e era a altura que as pessoas estavam a regressar. E eu, nessa altura, disse, bom, cá está uma oportunidade de ser missionário. Apesar de, enfim, da instabilidade da guerra, os outros estão lá, são de carne e osso como eu também hei de aguentar. E vai daí, pronto, propus de ir a uma experiência missionária para Angola, sem data marcada, e fiquei por lá uns 25 anos. E ultimamente, quando Angola está a ser de novo um destino apetecido por muita gente, eu faço o percurso inverso. Portanto, regresso, até porque os irmãos capuchinhos em Angola, felizmente, têm já bastantes vocações, e achei que poderia contribuir e, se calhar, ajudar mais, por exemplo, em Portugal ou noutro sítio onde os meus superiores me enviarem, e depois de 25 anos, depois regressei. Mas, entretanto, acabou por ser ordenado padre ou não? Não. É irmão. Ainda sou irmão, posso ser ordenado a qualquer momento, porque, digamos, tenho a teologia feita, e não está fora de hipótese. Não está fora de hipótese porque não, aquela vocação primária de ser sacerdote, de facto, não a sinto, mas talvez um dia, percebendo a necessidade de sacerdotes, se calhar é um serviço. Já agora perguntaria, porque para aqueles que nos seguem, qual é a diferença entre um irmão e um padre? Há alguma diferença? Não. Em termos, é mais uma diferença... Para além de vocação. Para além de vocação, essencial. não é? Mas mais a nível funcional. Ou seja, nós somos frades capuchinhos, irmãos capuchinhos, iguais em direitos e deveres, pela profissão. Portanto, pela profissão. Vivência do carisma enquanto vivência somos iguais. Depois, há diversidade de funções. Naturalmente, se é sacerdote, deve dedicar ao seu sacerdote. Se não é sacerdote, poderá ajudar no serviço da pastoral, mas naturalmente o que é próprio e específico do sacerdote não poderá fazer. Não é? Mas como consagrado, portanto, o essencial para nós é a profissão. Primeiro a profissão temporária, após o noviciado, e depois de uns anos, entre aspas, de namoro, de experiência, se é essa vida que queremos, então nós dizemos sim para sempre com a chamada profissão perpétua, e é nessa que nos vinculamos definitivamente à ordem. E somos frades de pleno direito quando fazemos essa profissão. Depois a vocação para sacerdote, vocação para professor, vocação para bombeiro, vocação para outra coisa, é, por assim dizer, mais a nível funcional, embora, claro, não se pode comparar a vocação sacerdotal com outra qualquer, mas a nível funcional. Certo. Agora eu ia perguntar-lhe, se um rapaz quiser ser franciscano capuchinho, quais as condições que deve possuir? Bem, primeiro, naturalmente, ele tem que se sentir chamado, porque às vezes não podemos... Eu também trabalhei bastante com a pastoral vocacional, mesmo em Angola, e havia situações que não era propriamente vocação, era uma tentativa de escapar à guerra, enfim, que é justo e compreensível, é humano, mas, de facto, para ser capuchinho, como de resto para ser um religioso ou um sacerdote, primeiro tem que haver um chamamento ou uma vocação, e depois tem que responder, e portanto, se a pessoa se sente chamada, depois é responder ao convite do Senhor, nada mais do que isso. E, claro, naturalmente terá algumas condições, terá que ter, enfim, mas isso é do direito comum, a saúde, enfim, mas nada mais do que isso. Estar disponível para todas as consequências que derivem dessa vocação. É evidente, é Nem evidente. que seja como São Francisco, despojar-se totalmente para entregarem com certeza, a roupas ao pai. É evidente que quem vem para franciscano, para capuchinho, não pode pensar, sei lá, imagina, assim, um exagero, não pode pensar... continuar com um tesouro qualquer para ele, não. A nossa vida é em fraternidade. O que é meu é dos outros. Em rigor não poderíamos chamar nada que é meu, mas contribuímos para a fraternidade. Portanto, há gente que... Eu tenho amigos que
gostavam de ser, por exemplo, capuchinhos, mas gostavam de ter a sua independência económica, por exemplo. Entre nós não é possível. Há outros caminhos que é possível. Entre nós não é possível, porque o que eu eventualmente ganho, eu entrego à fraternidade. E do que eu necessito, eu vou buscar à fraternidade. É o nosso estilo. Uhum. Mas isso, naturalmente, não é impeditivo para aquele que, de facto, quer abraçar este estilo de vida, não é? Certo. Frei Luís, quem quiser entrar em contacto com a Ordem dos Capuchinhos, com quem é que pode ir ter ou aonde pode ir ter? Pois, nós estamos em 6 casas em Portugal neste momento. Já estivemos em mais. Neste momento, Barcelos, Porto, Gondomar, aqui em Fátima, Lisboa e Baixa da Banheira, na Diocese de Setúbal, são as presenças onde estamos. Portanto, os capuchinhos, neste momento, também através da internet é possível, www.capuchinhos.org, é o nosso site onde tem lá os endereços todos. Mas sim, é fácil para quem não, quiser procurar lá. Não é difícil. Depois há o telefone, etc., mas creio que o essencial é as pessoas depois poderão através da encontrar. internet, temos recebido alguns contactos através da internet, mas também através das listas telefónicas é muito fácil encontrar os capuchinhos. Muito bem. Uma mensagem final a terminarem o nosso programa? Olha, mensagem final, eu atrevia-me a fazer minhas as palavras do Papa Francisco na sua última exortação à alegria do Evangelho. A determinada altura, no número 16, ele diz: pequenos mas fortes no amor de Deus, como São Francisco de Assis, todos nós cristãos somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos. Tem muito a ver connosco capuchinhos, mas também com todos os cristãos, para quem, pois, estas palavras certamente se dirigem. E este apelo do Papa de somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos, e então no tempo que estamos a viver, concretamente aqui em Portugal, este tempo de crise, de uma certa ansiedade, de preocupação, pois é um apelo muito importante este de estarmos atentos aos mais frágeis, aos que eventualmente precisam da nossa ajuda e que nos temos a abrir, tal como São Francisco se abriu ao leproso e a tantos outros ao longo da sua vida. E terminaria com esta oração atribuída a São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É um pouco este o apelo que eu lanço a todos os que nos estão a ver e a ouvir, sermos estes instrumentos de paz, sermos estes instrumentos na mão do Senhor. Onde houver ódio, que eu levo o amor; onde houver ofensa, que eu levo o perdão; onde houver erro, que eu levo a verdade; onde houver desespero, que eu levo a esperança; onde houver tristeza, que eu levo a alegria; onde houver trevas, que eu levo a luz. Se conseguirmos fazer um bocadinho disto, nós somos alegria para os outros, estamos a levar Cristo aos outros, que é, no fundo, estamos a ser portadores da salvação para os outros. Obrigado, Frei Luís, por nos ter dado a conhecer mais profundamente os franciscanos capuchinhos. Obrigado também a si que nos permitiu entrar em sua casa, através da rádio, da televisão ou da internet, e vou invocar sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção do Senhor esteja consigo, a sua paz.